pessoal! Sexta-feira, 9 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das notícias e os principais destaques do dia e da semana. Estamos ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042. Acesse o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo, para você ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias. Vaza Jato, Deltan Dallagnol admitiu pela primeira vez a veracidade do conteúdo de mensagens obtidas pelo Intercept Brasil e divulgadas pela imprensa. Numa entrevista exclusiva à revista Época, o procurador reconheceu que a Força Tarefa considerou o impeachment de Gilmar Mendes, ministro do STF. Deltan disse à revista, abre aspas, estudamos se os atos dele configurariam, para além de atos de suspeição, infrações político-administrativas, fecha aspas. Na mesma reportagem, Deltan também admitiu conversas sobre a criação de uma empresa em nome de sua mulher para gerenciar palestras. Os Estados Unidos aprovaram oficialmente a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Nova York. O Itamaraty já recebeu o comunicado. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro disse estar muito feliz com o aval americano ao nome do filho. Agora a indicação será formalizada no Senado, onde Eduardo será sabatinado. A votação, que vai definir o nome do futuro embaixador, é secreta. Depois de declarar que o pacote anticorrupção de Sérgio Moro não era prioridade, Bolsonaro voltou atrás. Hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente apareceu ao lado do ministro e falou aos jornalistas sobre a importância do pacote. Moro também participou ontem de uma transmissão ao vivo com o Bolsonaro para falar desse pacote e acabou vítima de mais uma piadinha constrangedora do presidente da República. Vamos ver. Mais algum recado, Emônio? Não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer um troca-troca com o Salles aí? Só a cadeira. Brincadeira, mano. Brincadeira, mano. Valeu, mano. Troca só a cadeira, mano. Cansado. Bem-vindo aí, Ricardo Salles aí. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como é que vai? Tudo bem? Vou bem, tudo bem. Na verdade, é só o Bolsonaro que acha engraçada essa piada do troca-troca. O Moro fica lá todo constrangido, não sabe o que fazer, porque é muito sem graça, é muito ridículo. Isso já era uma piada ruim nos anos 70, quando eu estava na escola, né? Porque assim, quem passou pela escola conhece bem esse tipo de pessoa que é o Bolsonaro. Era aquele menino sem graça, né? Estúpido, sem graça, idiota, que fazia piadas nojentas sem graça e imediatamente depois de fazer a piada nojenta sem graça, ainda fala assim, eu tô brincando, né? Que é uma característica típica de quem não tem graça. É fazer a piada, uma piada sem graça, nesse caso uma piada nojenta, né? Ridícula, de troca-troca, com um ministro de Estado, numa transmissão ao vivo do presidente da República. E aí depois você, estou brincando, Moro, é só troca-troca de cadeira, quer dizer, não é aquele troca-troca. A gente está tratando com um oligofrênico no estado mais grave que a doença poderia ter, e a gente ainda não está tratando seriamente uma maneira de removê-lo do poder. Insisto, não estamos mais discutindo política, a gente está discutindo civilidade, urbanidade, né? Nós estamos discutindo a sobrevivência do país, então tem que remover essa pessoa que é doente mental do cargo que ela ocupa, para a gente voltar então à batalha política em si. Essa história dele do Moro hoje foi uma coisa... Mas assim, eu não tenho mais o que dizer, ninguém mais tem o que dizer, essas pessoas não estão até naturalizando esse absurdo mais do que deveriam. Você vem sempre com novas descrições de Bolsonaro, eu acho ótimo. Mas o que significa esse puxão do Bolsonaro de Sérgio Moro do lado dele? Porque foi ontem durante a manhã, hoje durante a manhã nessa coletiva, não, ontem durante a noite na live do Facebook, hoje de manhã nessa coletiva que ele deu aos jornalistas, mas parece que de certa forma ele está fazendo questão de estar com Sérgio Moro ao lado. O que isso significa, Leandro? Ah, nossa conexão travou, que pena. Vamos ver se conecta rapidinho.
Vamos. Olha, o Leandro Fortes volta hoje para comentar mais essa situação de Sérgio Moro, Bolsonaro, e a gente também vai falar sobre novas revelações que saíram agora há pouquinho no El País sobre a Vaza Jato. Então a gente vai comentar tudo isso ainda com o Leandro Fortes no Bom para Todos de hoje. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vem com o nosso papo no estúdio. A gente vai falar hoje sobre naturalização da violência. Uma discussão muito importante nesse momento em que Bolsonaro fala atrocidades todos os dias. Então, fica por aí. Não esquece, se você acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo, é só entrar no catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento colaborativo. Voltou o Leandro? Vamos com ele, então? Vamos direto? Oi, Leandro. Não precisamos, então, ir para o intervalo. Vamos voltar com você. Tá, só voltando. E caiu de novo. Vamos para o intervalo, então. Vamos para o intervalo, a gente já volta, pessoal. Até daqui a pouco. Bom para todos, ao vivo de volta aqui na TVT. A gente conseguiu reconectar com o Leandro Fortes, então vamos continuar nossa conversa aqui no estúdio. Oi, Leandro, vamos lá. Você conseguiu ouvir a minha pergunta sobre a relação Bolsonaro e Moro? Consegui. Então vamos retomar desse ponto? Bolsonaro trazendo o Moro cada vez mais para perto, né? Isso, está muito claro é de que o Moro decidiu se submeter a qualquer coisa para se manter no governo, e ele tem que fazer isso. Ele já foi desmascarado como juiz. Hoje, se vocês puderem, de alguma maneira, acessar, já está rolando na internet, tem uma entrevista muito importante do ministro Gilmar Mendes à Rádio Gaúcha, onde ele classifica, sem meias palavras, o Deltan Dallagnol e sua turma da República de Curitiba como criminosos, como bandidos, e diz que o Sérgio Moro é um juiz parcial porque ele era o chefe da força-tarefa de procuradores de Curitiba. Se ele é o chefe, então ele não tem a menor condição não teria a menor condição de julgar o Lula. Então, ele já foi desmascarado como juiz parcial e ele não tem... há muito tempo que ele é um ministro decorativo, porque as sucessivas crises por conta dos vazamentos do Intercept transformaram ele numa figura decorativa, porque ele passa o tempo todo ou fugindo dessa explicação ou dando explicações idiotas como as que ele coloca no Twitter ou fazendo comemorações equivocadas como aquela da Maria da Penha, que ele diz que as mulheres são violentadas e são espancadas por homens porque eles se sentem inseguros e tal. Então restou muita pouca coisa dele. Então ele vai se submeter, inclusive, a esse vexame desse tipo de piada ao vivo na internet para se manter no governo. Sim. Essa está sendo uma semana com muito vazamento, né? A gente até comentou isso aqui no estúdio, no programa, porque parece que aos pouquinhos eles estão tentando fazer com que a Lava Jato vá ruindo de fato, né? Então foram vários vazamentos e dessa vez com muitos nomes do STF, enfim. Qual você acha que é o futuro da Lava Jato nessas circunstâncias em que cada vez mais vai aparecendo vazamento? A Lava Jato, o futuro dela é desmoralização total. Ela já está muito desmoralizada, já está... Não que na origem, na operação policial em si, não tivesse uma boa intenção. A intenção de investigar corrupção na Petrobras, que de fato houve. Mas a Lava Jato, a operação em si, ela virou um monstrengo, ela virou uma hidra de Lerna, ela virou um monstro com muitas cabeças. E os procuradores, aqueles que deveriam ter gerenciado a Lava Jato, transformaram ela numa indústria de palestra para ganhar grana. Viraram tomadores de grana, por um lado, e por outro viraram bandidos que ferem a magistratura e ferem o Código Penal, porque acham que os fins justificam os meios. A Lava Jato já acabou. Porque eu fico imaginando, se é possível, de repente, trocar essa força-tarefa que está à frente da Lava Jato hoje, mas a juíza que substitui Moro tem uma condução que me parece muito parecida com a de Moro, né? Então, ela acaba sendo a mesma operação, enfim, né? É preciso começar de novo um novo esquema de combate à corrupção no país? É preciso reconhecer que a Lava Jato acabou, que essas pessoas fazem parte de uma patota,
né? O Moro tem uma batota. Ele acionou a patota dele para tentar transferir o Lula e fazer a remoção do Lula para São Paulo, para que eles não sejam obrigados a libertá-lo em algum momento, ou para esperar que o Lula morresse lá em Tremembé. Né? E essa patota tem que ser processada e punida. A luta contra a corrupção já está demonstrada, não precisa ser feita pela Operação Lava Jato. A luta contra a corrupção é uma luta transversal dentro de qualquer serviço público, qualquer lugar do mundo. Você tem que ter leis, normas, corregedorias, freios e contrapesos que impeçam a corrupção, né? que minimizem a corrupção, porque ela sempre vai acontecer. Onde tiver gente e onde tiver dinheiro, vai ter sempre corrupção, ainda mais dentro do sistema capitalista, que é um sistema por si só corrupto, que funciona à base de dinheiro. Então, é bom que acaba-se um pouco com esse delírio, com essa ilusão de que esses homens são super-heróis que vão livrar o Brasil da corrupção. Eles se tornaram, à sua maneira, pessoas tão ou mais corruptas como aquelas que eles estavam investigando. Sim. Leandro, vamos fazer assim, então, você ainda volta a participar aqui do programa hoje, a gente vai falar sobre os novos vazamentos que acabam de sair, divulgados pelo jornal É o País, com mensagens do Intercept, e que trazem o nome da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Então, a gente já volta a se falar. Leandro, até mais. Positivo. Vamos lá, a gente vai para o nosso estúdio agora. Olha, Jair Bolsonaro ele tem um longo histórico de defesa da violência. O símbolo da sua campanha na eleição foi a arminha na mão, como principal solução para os problemas do país. Nas últimas semanas, fez declarações ofensivas em relação a mortos e desaparecidos pela ditadura militar, exaltou o torturador, questionou dados do desmatamento. Até que ponto a gente vive um momento de banalização da violência? Uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo mostra que a violência policial e o desmate, inclusive, avançaram na esteira das declarações de Bolsonaro. Especialistas enxergam nessas falas um estímulo a abusos. A conversa de hoje aqui no estúdio é sobre a banalização da violência. A gente está com a Alessandra Teixeira, que é doutora em Sociologia, advogada e professora da Universidade Federal do ABC. E vamos receber também a Eunice Prudente, que é professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que está chegando e já se junta com a gente aqui nesse papo. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada. Essa reportagem da Folha, inclusive, ela fala muito sobre esse efeito guarda da esquina, que é a violência legitimada, né? O que você entende hoje no Brasil? A gente tem essa legitimação da violência por conta das falas de Jair Bolsonaro? Bom, sem dúvida, a retórica do Bolsonaro, ela alimenta, né, e ela legitima em muita medida, né, essa violência, mas que, na verdade, ele não cria, né? Acho que a gente precisa entender isso, né? O Brasil é um país extremamente violento, um país cuja história foi inteiramente construída em cima da violência, né? A escravidão e a maneira como a escravidão foi, em tese, abolida e portanto, o trabalho livre, em tese, teria incorporado ou não essa mão de obra dos escravizados, tudo isso se deu à base de muita violência, né? Violência, ilegalidade, né? É um país em que a polícia sempre teve carta branca, não só, hoje a gente vê, para matar, para torturar, mas para infringir mesmo a lei, para cometer práticas ilegais de prisão. Enfim, quer dizer, é um país inteiramente pautado na violência e que não, em momento algum, ele se viu frente a frente com o seu próprio processo, né? Sim. Ao mesmo tempo que é violento, se nega a violência. Ao mesmo tempo que é violento, se diz cordial, né? Não é racista, muito pelo contrário, é miscigenado. Então, essa maneira de negar o conflito, né, ela produziu, na verdade, mais violência. Só que uma violência de uma dimensão muito perversa, né, porque ela, em muita medida, ela era cobertada, né, e ela permitia que uma outra retórica, né, que uma retórica também de discriminação, enfim, mas mais sutil, se consolidasse. Então, a eleição do Bolsonaro, ela traz à tona essa violência, ela escancara essa violência, né? Ela tem, portanto, essa dimensão trágica, né? Porque ao fazer isso, a gente observa, de fato, os indicadores, como você trouxe, né? Como a Folha de São Paulo traz, os indicadores mais concretos da própria violência urbana ou do desmate, enfim.
Tudo isso aparece, mas tem também uma dimensão que permite que a gente possa discutir essas questões abertamente. As pessoas, de fato, agora se dizem mesmo racistas, homofóbicas, transfóbicas, né? Não há mais constrangimento em relação a isso. A questão é o que vamos fazer a partir de então. Sim, né? Porque, por exemplo, você se declarar racista e você dizer alguma coisa racista é configurado crime, né? Então, não é uma coisa que você, eu sou racista e vou sair espalhando meu racismo. Não é possível, é um crime. Não é possível. E daí, quando o Bolsonaro faz essa exaltação de um torturador, eu vi alguns comparativos com outros lugares, outros países no mundo, que fala que é um absurdo, que em nenhum outro país do mundo isso seria possível. Mas daí a gente fala dessa banalização, essa naturalização da violência, porque ele fala uma coisa como essa, a gente acha um absurdo, mas fica tudo na mesma. Sim. Que é isso? Como a gente pode interpretar? Eu acho que existe um contexto mundial, né? Não é só nacional, não é só brasileiro, em que nós perdemos as categorias, vamos dizer assim, que forjaram, né, um certo humanismo, uma certa noção de democracia, ainda que falha, ainda que imperfeita, né? Na verdade, que são categorias que remetem até o próprio processo, vamos dizer assim, do iluminismo, do liberalismo, né? Que é um pouco a partir de onde a gente se vê, né, no mundo ocidental. É fato, né, que no pós-guerra, portanto, isso foi reforçado, que essas categorias de algum modo foram reforçadas, foram consensuadas, foram ampliadas, né? A gente tem a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, que coloca, então, isso num determinado patamar. Só que a partir dos últimos 20 anos, e mais acentuadamente nos últimos 10 anos, isso tem ruído, né? É só a gente olhar os Estados Unidos, né? O Trump, ele não chega a ser tão grotesco quanto o Bolsonaro, mas ele também coloca por terra uma série de conquistas civilizatórias, né? E há outros países em que isso tem acontecido também, no leste europeu, enfim. Na França não, mas há uma tensão. Então, de fato, muito se fala de uma crise de representatividade, de uma crise da democracia, de uma crise desses valores. Então, isso é, de uma certa forma, mais ou menos mundial, é possível a gente dizer, né? Está muito conectado ao próprio capitalismo, né? A fase do capitalismo que exacerbou as desigualdades, né? Com isso, óbvio, você vai levar a um processo cada vez mais radical, né? De desigualdade, de não solidariedade social. Agora, eu insisto, países como o Brasil, quer dizer, acho que tem uma especificidade no Brasil, né? Que é o fato da escravidão, né? Sim. Mas não só da escravidão, mas de uma escravidão que não foi vivida, que não foi superada, né? E que não foi enxergada como tal, né? Quer dizer, um processo muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente também pode suscitar a questão do nosso processo de independência em relação aos outros países da América Latina. Também não vivemos um processo, de fato, revolucionário em que o conflito foi colocado. Então, todas essas características de uma pseudo-cordialidade, elas agravam, penso eu, esse quadro, que não é um quadro, como eu disse, só nacional, mas que, de fato, a gente pode pensar que o Bolsonaro seja o caso mais, talvez, extremo, né, de todos os que a gente vê, né, porque realmente todas essas categorias ele joga para o alto, né, e nada acontece. Eu acho que isso que é o pior. A gente fala Bolsonaro, 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 mas existe um problema muito sério que é institucional no país, né? A gente tem um judiciário, né, que a partir de 88, exatamente por uma aposta democrática, né, ele recebe poderes extraordinários, né, poderes que não tinha, que não, portanto, se a gente lembrar da ditadura, né, ele era meramente figurativo, o STF, né? Então ele ganha esses poderes justamente para ser o guardião da democracia, o guardião da Constituição. E o que a gente tem assistido é absolutamente uma apatia ou, na verdade, uma conivência, né, com as barbaridades que o Bolsonaro faz, seus ministros, a sua política. E, ao mesmo tempo, a gente tem, claro, um apoio popular, que a gente não pode esquecer desse apoio. Ele é importante, né? Ele é decisivo e talvez a grande questão é entendê-lo, né? Acho que isso é o mais difícil, o mais sofrido e talvez a gente só consiga construir uma resistência se nós conseguirmos compreender esse processo, né? Esse processo de apoio popular que ele tem. E esse apoio popular é de pessoas que, de certa forma, defendem essa violência que ele comete nas falas, nessas atrocidades que ele diz? Como eu disse, eu comecei dizendo que o Brasil é um país violento, né? O Brasil é um país violento
porque essa violência ela é vivida nas relações interpessoais e nas subjetividades. Né? Então, quando a gente pensa a maneira como ele foi erguido, né, essa noção de uma escravidão que relegou ao outro um papel de não humano, né, e como isso não foi, como eu disse, enfrentado em nenhum momento em conflitos, isso forjou uma subjetividade profundamente violenta. Né? Então eu acredito que essa subjetividade ela é a marca. Então, ou é a marca do homem que domina a mulher, né, do hétero que quer dominar o LGBT, né, do branco, do negro. Mas, Alessandra, a gente estava avançando nisso tudo. Exato, é isso que eu ia dizer, né? Porque senão é simplesmente a história ela é bastante porque o que a gente vê agora é um isso. regresso muito grande. E por que isso? Então, a minha percepção é justamente essa. Então, é um país, é uma sociedade que tem essa marca, que, né, histórica, que vive essa dimensão. Bom, a gente tem a ditadura, que é um processo de extrema, né, de extrema violência, de autoritarismo. O país se redemocratiza, o país não faz a lição de casa que os seus conterrâneos da América Latina fazem. Né? Isso é muito sério. Sim. Bom, e de todo modo vai se tocando. Não, tudo bem. E o próprio STF chancela isso, né? A gente não pode esquecer, né, considerando constitucional, a lei de anistia, justamente dizendo nós nos entendemos, nós não temos ressentimento. Bom, então, o próprio processo de redemocratização, ele não foi capaz de enfrentar isso. Porém, nos últimos anos, né, e aí a gente situa, claro, a partir do governo Lula e Dilma, o país passa a enfrentar a desigualdade social, vamos dizer assim, né? Ainda que, no meu modo de ver, não de uma maneira tão fulcral, né? Porque, de fato, a política ela ainda é muito tímida do ponto de vista da redistribuição, né? O que você tem ali é uma transferência de renda e um aumento, claro, de poder aquisitivo para as classes C e D, mas ao mesmo tempo há outras lutas, né, que a gente chama de lutas identitárias, que vão abrindo espaço, talvez até nessa possibilidade dessa fenda da diminuição da desigualdade, né? Então, assim, existe um marco muito importante que é a lei de cotas, né, que são as ações afirmativas. Elas permitem, ainda que não tão significativamente, mas elas permitem uma ascensão social, né? Pelo estudo, né, pela educação formal. As questões LGBT, elas começam também a ser pautadas de uma maneira mais crítica, né, mais social, e não simplesmente por marcadores só identitários. A questão do feminismo, eu acho que é decisiva, né? Há uma explosão, de fato, uma popularização da questão feminista e interseccional, né, que a gente chama que a interseccionalidade é esse cruzamento entre os marcadores de raça, de gênero e de renda, né? Que a gente cristaliza na figura da Marielle Franco, por exemplo, né? E isso vai produzindo uma mudança, talvez pela primeira vez no país, né? E, de fato, sem dúvida, isso acirra as resistências, né? Sim. E são resistências que elas atravessam o tecido social e atravessam as classes sociais. É isso que é muito triste, né? E muitas vezes até atravessam esses marcadores sociais, né? A gente encontra pessoas, né, LGBTs, negros, que apoiaram o Bolsonaro, embora não de uma maneira tão expressiva. Sim. Né? Então, sem dúvida, a resistência ela existe tanto, né, para o bem como para o mal, né? E infelizmente eu tendo a concordar. Eu acho que essa onda, né, que vem com a eleição do Bolsonaro, ela tem, sem dúvida, uma conexão profunda com uma reação às conquistas dos últimos anos, em todos os níveis. É aquela famosa frase, esse aeroporto parece parecer uma rodoviária, sim, né? Sim. Ou o privilégio de você estudar numa universidade pública e não ter o filho da empregada, não ter a empregada, que na verdade era uma escrava, né? Sim. Você tem que pagar hora extra para a empregada. Isso são vários elementos culturais que vão ter um impacto profundo e que no momento de uma crise econômica, uma crise política, eles vão ser exatamente um combustível nessa retórica que vai toda se armar e levar, portanto, à eleição do Bolsonaro. Sim. Ontem a gente conversava com a Roseli Coelho, socióloga, e ela falou assim que a sociedade está emburrecendo, parece um pouco. E quando o Bolsonaro não é punido de nenhuma maneira por ter falado o que fala, então a sociedade vê isso como
é algo normal, é algo que eu posso reproduzir também e que está tudo bem, porque se o chefe maior fala uma coisa como essa, você acha que a gente está caminhando num processo de aprofundamento dessa banalização da violência? Tudo leva a crer que sim, né? Essa dimensão que você traz, ela é um traço muito forte de uma política fascista, né? Uma política construída em afetos, né? Em afetos de sinais invertidos, né? Em que outros elementos também estão presentes, né? Um profundo desprezo pelo conhecimento, né? Muito tem se falado da era da pós-verdade, quer dizer, de fato, o que qualquer lastro de verdade científica, ou mesmo nem científica, que seja jornalística, nada disso importa. Então, e muito favorecido, claro, pelas redes sociais, por essa nova forma de comunicação, né, que é irrefletida, que é superficial, né, que é problemática. Então, acho que sim, acho que a gente corre um risco de agravamento desse quadro. Temos assistido a esse agravamento, mas também acredito que a história tem o seu momento pendular, né? Sim. Acho que é um momento também de uma indignação, né? Sim. Porque é o que eu tenho dito, né? O Bolsonaro foi eleito por 1/3. Então a gente tem 1/3, 1/3, 1/3. A gente tem 1/3 que votou no Bolsonaro, 1/3 que não votou e 1/3 que se omitiu. Esse 1/3 que se omitiu, ele obviamente se omitiu permitindo, né, que essa figura ascendesse. Eu acho que a questão é a gente conseguir, nesse 1/3 que se omitiu, né, promover essa indignação aparecer, né, esse mal-estar ser percebido, né. Eu acredito, eu aposto muito nisso, porque acreditar em outras, né, em outros desfechos mais pragmáticos, a crise econômica, eu acho que isso, sinceramente, nós já passamos desse momento, né? Eu acho que a gente vive num momento de afetos mesmo. Então, talvez só pelos afetos a gente vai conseguir. Puxa, que interessante. É uma aposta, né? Sim, porque é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil seguir todo dia. A gente na academia, na universidade, nós somos bombardeados. É uma situação muito. Eu imagino a figura professor virou algo a ser demolido. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas na verdade eu vou querer que você participe dessa outra informação que a gente está trazendo também, que é sobre Vaza Jato. Raquel Dodge esteve na mira dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Mensagens que acabam de ser divulgadas pelo El País Brasil mostram que os procuradores viam a Procuradora-Geral da República como uma adversária. Lembrando que Dodge é a autoridade máxima na Procuradoria. Em março deste ano, Raquel pediu ao STF a anulação do acordo que pretendia transferir multas pagas pela Petrobras nos Estados Unidos para o fundo criado pela Lava Jato. No chat Filhos do Januário 4, no dia 11, Januário Paludo escreve o seguinte: caros, o barraco tem nome e sobrenome, Raquel Dodge. O Oswaldo instaurou um PGEA, que é um procedimento de gestão administrativa, para pedir informações sobre o acordo. Laura Tesler responde: que papelão! Agora o Oswaldo virou capacho assumido da Raquel. Oswaldo Barbosa é da Corregedoria e o procedimento foi aberto para que a PGR tivesse informações desse acordo. Nessa mesma conversa, a procuradora Laura Tesler escreve: o MPF está uma vergonha, o Ministério Público Federal está uma vergonha. Sobre esses novos vazamentos, a gente volta a falar com o Leandro Fortes. Oi, Leandro. Leandro, eu só fico imaginando... Olha só. Diga. Tá me ouvindo bem? Eu estou conseguindo... Então tá, porque teve um cortezinho aqui. Esse vazamento é impressionante por uma simples razão. Os caras são completamente paranoicos, né? Eles criaram um mundo onde todos estão contra eles. Todos são inimigos, se são inimigos dessa coisa da grana que eles enlouqueceram. A Raquel Dodge só virou inimiga de verdade quando pediu informações sobre a formação daquele fundo bilionário, aquela coisa louca, sem sentido, que eles montaram na surdina, achando que o país não ia descobrir, achando que a PGR não ia descobrir. E enlouqueceram quando se abriu um procedimento interno para buscar informações sobre aquilo. Aquilo ali era um assalto a dinheiro
público. Essas pessoas estavam montando um assalto ao dinheiro público. E a Raquel Dodge, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, abortou essa maluquice, ou ajudou a abortá-la. E isso transformou ela no inimigo público número 1 do Ministério Público Federal. A Procuradora-Geral fala assim, tem um momento que eles falam lá, saudades do Janot. Fica a minha dúvida, será que o Janot teria deixado passar batido aquele fundo bilionário de dinheiro retirado da Petrobras, de multa da Petrobras? Essas pessoas, elas têm que ser afastadas imediatamente do Ministério Público e tem que ser aberto um processo penal contra elas. Porque essas sindicâncias internas, essas corregedorias do Ministério Público, de CNJ, elas não funcionam, elas são ultracorporativas. Já se demonstrou, inclusive, no vazamento recente, que o corregedor estava passando pano para o Deltan Dallagnol. Agora, Leandro... Nos resta o Código Penal. Leandro, a Raquel Dodge, no último encontro que teve com o Deltan, parece que teve ali um aconselhamento e tal, mas ela passou a mão na cabeça do Deltan, né? Então, não elevou o tom da conversa nem nada. E agora? É porque eles são muito corporativistas, né? No fundo, eles estão se protegendo. Eles sabem que quando você atinge um, atinge todos. Só que ali, a gente sabe agora que ali era um teatrinho. Eles já estavam odiando a Raquel porque elas tinham tirado a possibilidade de eles se tornarem bilionários. Mas, do ponto de vista do Ministério Público, eles se unem, tá? Assim como se unem no CNJ, assim como se unem quase todas as instituições corporativas do Brasil, serviço público. Você acha que ela vai tomar uma decisão mais contundente em relação a Deltan? Ela tem poder de afastar o Deltan? Eu nem sei, na verdade. Não, eles não há subordinação. Esse talvez seja um dos problemas. Nasceu como uma virtude para a Constituição de 1988, mas se transformou num imenso problema. Cada procurador é uma ilha. Eles não são subordinados a ninguém. O procurador-geral não tem subordinados, né? Ele é como o presidente do STF, os outros não são subordinados a ele. Ele é o gestor daquele período de mandato que ele ganhou. Mas ele não manda nos procuradores. Ninguém manda nos procuradores. Essa é uma questão gravíssima. Eles fazem tudo o que eles querem. Eles são provavelmente a categoria dentro do serviço público brasileiro, se não mundial, que não devem satisfação a ninguém. Por isso se transformaram nesses monstrinhos, né? nesses malucos que tomaram para si o direito de se transformarem em heróis anticorrupção e se transformarem, na verdade, em grandes corruptos, iguais àqueles que eles anunciaram que iriam investigar. Sim. O próprio corregedor que teria algum tipo de controle, ontem saiu aquela denúncia de que ele também conversou com o Deltan e não levou em frente uma investigação, né? Então... Não leva, são amigos. Quer dizer, se levar em frente, um dia vai ser ele que vai estar lá, que vai estar sendo investigado e vai querer que o corregedor seja bonzinho com ele também. Não há controle externo. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público é uma aberração total. Né? Tem um ou outro representante do Congresso e tal, mas quem manda são eles mesmos, então eles abafam completamente. É mais ou menos o que acontece no Conselho Federal de Medicina, nos Conselhos Regionais de Medicina, onde são os próprios médicos julgando os erros dos médicos. Eles sabem que eles estão potencialmente com o risco de cometer os mesmos erros, então não julgam os colegas. Sim. Simplesmente não há controle nenhum sobre essa gente, está na hora dessa gente ser enquadrada no Código Penal e o controle ser feito pelo Judiciário mesmo, tá? Não pelas corregedorias. Sim. Alessandra, você é advogada. Para a gente, que é um pouco, enfim, eu não conhecia até então muito bem sobre o judiciário brasileiro, a gente passa a descobrir um monte de coisa sobre como essas subordinações, sobre as relações que devem existir entre as partes. Te choca tudo isso quando você tem contato com esses vazamentos? Você disse, me choca a revelação do que foi a Lava Jato, né? Isso, exatamente. Na verdade, a gente já desconfiava do que era a Lava Jato, esse monstrengo, como diz o Leandro. Eu acho que tem uma questão, e aí a gente tem que fazer a meia-culpa dos governos petistas, em que
desperdiçou várias, né, oportunidades de realmente democratizar a justiça, né? Porque isso que o Leandro falou em relação ao Ministério Público acontece em relação ao Judiciário numa proporção ainda pior, né? Que é o CNJ. Quer dizer, o que foi o CNJ? Houve uma emenda constitucional em 2004, salvo engano, né, que era a reforma do Judiciário, e entre as questões centrais que estavam ali era a criação de um órgão de controle, né? E efetivamente um órgão de controle externo. E o CNJ, na verdade, o que ele é? Ele nada mais é que um próprio comitê do STF, né? E, claro, da Procuradoria, enfim. Então, de fato, você tem uma cúpula do Judiciário que é absolutamente intocável, né? E também do Ministério Público, né? O STF, hoje, ele concentra poder, de fato, ali você tem uma concentração de poder que é absoluta. Uma decisão que é tomada ali, ela não tem como ser revista, né? A própria decisão, por exemplo, sobre a Lava Jato, o STF poderia, não afastar o Dallagnol, mas poderia trazer a Lava Jato, por exemplo, para o STF, né? Até porque a própria competência, né, da Lava Jato em Curitiba, ela sempre, desde o início, ela foi algo profundamente discutível. Sim. Né? Na verdade, o Moro fez uma manobra gigantesca para conseguir trazer a competência de um contrato que teria sido celebrado. Enfim, uma gambiarra jurídica, né? Então, acho que aí a gente tem um problema muito sério, né? De fato, você se encastelou ali pessoas e interesses no judiciário, na alta cúpula, e não tem como mexer nisso. O Lula pôde nomear muitos ministros para o STF, né? E o Lula e a Dilma, e nomeou péssimos ministros. E eu digo péssimos ministros porque nessa perspectiva de um Estado social, né? É nessa perspectiva que eu estou dizendo. Ele nomeou pessoas que não, de maneira nenhuma, eram alinhadas com a sua agenda. Né? E porque existia uma preocupação, de certa forma, com o ser republicano. Você não eleger, de repente, uma pessoa, você não colocar ali uma pessoa que tenha proximidade com as suas pautas, mas colocar uma pessoa lá considerada neutra. E se a gente teve problemas nas gestões passadas em relação ao judiciário, imagina nessa gestão. Não, e na verdade não existe a neutralidade, né? Sim, toda neutralidade, na verdade, é uma posição política. E de fato, o sistema republicano e a separação de poderes e essa maneira de nomeação, ela não existe, ela existe considerando isso, né? O Obama só indicou ministros aliados a ele, né? Aliados a ele nessa perspectiva, com a sua agenda, assim como o Trump, assim como o Bush. Isso não faz deles menos republicanos, né? Até porque há uma alternância de poder, e essa alternância de poder leva a uma alternância de nomeações, né? Mas por um complexo, eu digo, né, quase de vira-lata, né, da esquerda no Brasil, ou sei lá o quê, né? Um medo, um receio, ou enfim, não houve essa preocupação, né? Dos ministros nomeados, talvez 1, 2, tivessem um alinhamento ideológico. E o ideológico aqui é um ideológico no sentido daquilo que são os ideais, né? de uma república, né? Enfim, que é o que eu digo, um Estado social, né? Uma perspectiva ou não mais ou menos democrática. Então, lamentavelmente, a Lava Jato ela é a expressão disso. Ela é a expressão desse poder absoluto que foi conferido, né? E que vai produzir mini monstrinhos mesmo, a menos que se reforme de uma forma mais efetiva. Eu volto com o Leandro, porque isso, a gente falava sobre a questão de acabar com a Lava Jato, mas é fazer uma reforma no judiciário inteiro, né? Então é muito profunda essa reforma que precisa ser feita. É preciso... As pessoas costumam não saber, mas o Ministério Público Federal, o Ministério Público não é judiciário, né? O Poder Judiciário é uma coisa, o Ministério Público é outra. As pessoas nunca confundem, mas esses caras do Judiciário, né? O problema do Ministério, né? O problema do Ministério Público é que o regramento dele tem que ser modificado. E tem que haver algum controle sobre ele. O Poder Judiciário, com todos os problemas que ele tem, eles têm muitos problemas, eu concordo muito com a professora aí que nos disse que os governos do PT perderam a oportunidade de transformar a justiça, o judiciário no Brasil, fazendo essas indicações ridículas ao Supremo Tribunal Federal, e perdeu mesmo, perdeu. Teve chance, acho que foram 11 ministros, né, ou mais, que foram designados pelo PT, e assim, eu diria que 100% foi péssimo.
Tem uns melhorzinhos que outros, mas 100%. Isso porque morreu o Carlos Alberto Direito, que era um ultra-radical da Igreja Católica. Um cara que já estava, era uma voz, estava se levantando no Supremo contra a lei de células-troncos, né? Isso ele morreu. Aí botaram, acho que um pior no lugar, mas não sei o que foi. Ainda tinha Eros Graus, eram todos péssimos. Todos se voltaram contra a ideologia que os colocou no Supremo Tribunal Federal. Se voltaram de uma maneira absurda, soberba, voluntariosa. É uma vergonha o que aconteceu nessas indicações. E não tem mais volta. As pessoas vão ficar aí até os 75 anos de idade, apodrecendo junto com o Poder Judiciário dentro daquele prédio. Então, o que a gente vai ter que discutir, na verdade, é uma reforma do Judiciário, mas que agora não há a menor condição. Aquilo que eu falei, a gente não está na luta, a nossa luta agora não é política, a nossa luta agora é para retirar da Presidente da República, nem que seja com uma focinheira, esse demente que está governando o país, porque não é mais possível que uma sociedade dita civilizada aceite que essa pessoa continue governando esse país. Leandro, antes de nos despedirmos de você, fala um pouquinho sobre o seu blog. Você escreve no Brasília, eu vi, chama as pessoas para entrarem. Inclusive, esses dias eu vi que você postou um texto sobre Jair Bolsonaro indo a eventos com uma faixa presidencial, que eu achei ótimo. É uma caricatura. É uma caricatura do Jeca, né? É o Mazzaropi da Presidência da República, uma coisa inacreditável, mas que depõe contra a presidência da República, que depõe contra o nosso sentido de nação civilizada. A gente tem que se livrar disso. Bom, o meu blog chama Brasília Eu Vi, o endereço dele é brasiliaeuvi.com.br. Lá eu coloco todos os textos que eu coloco também nas redes sociais e que fazem parte também da Organização de Jornalistas pela Democracia, que eu participo com muitos outros jornalistas no Brasil. Eu convido então você, Thalita, para visitar lá o blog. Fico muito feliz de saber que você lê os meus textos nas redes sociais. E todo mundo está vendo. Só ir lá, brasiliaeuvi.com.br. Muito obrigado. Isso aí. Maravilha. Muito obrigada, Leandro. Sempre muito legal falar com você. Também acho. Um beijo grande para você. Um beijo, até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom, vamos continuar para o nosso papo aqui no estúdio. A Eunice já está aqui com a gente. A Eunice, que é da Faculdade de Direito da USP. Seja muito bem-vinda, Eunice. Obrigada. A gente... não esquece de falar no microfone, desculpa. Isso. Senão ninguém vai te ouvir, não. Vamos lá, a gente estava falando sobre a questão da banalização, sobre a naturalização da violência no Brasil. Quero saber como você entende esse momento aqui no nosso país. Entendo que nós, como todo e qualquer povo, somos resultados de muitos fatos históricos e o nosso mais grave, sem dúvida alguma, foi a nossa formação socioeconômica, não é? 200 anos de escravização de pessoas, esse liberalismo para nós de casa, onde nós não vemos exatamente empreendedores financeiros econômicos, e sim, conforme está aí nas próprias publicações Forbes, etc., o 1% muito, muito rico, né? Uma má distribuição aqui de riquezas, mas a verdade é que entre esses muito, muito ricos, muitos, né? Com aspas, representantes do povo que formaram a sua fortuna, né? Às custas da verba pública. Então, alguém 2 vezes governador de Minas Gerais, né? Um estado tão importante, tem 145 fazendas, mas vejam que foi 2 vezes governador de Minas Gerais. Então, sempre assim, às custas do abuso da verba pública. Isso é muito grave. É um patrimonialismo já bastante denunciado por tantos estudiosos, né? Precisamos vencer tudo isto. Então, isso realmente banalizou entre nós formas de violência, mas a sustentação mesmo é essa miséria advinda da concentração de renda. Sim. Não há como, me parece, né, sair dessa situação sem ir a esse 1% muito, muito proprietário. Sim.
terrivelmente proprietário. Terrivelmente, é. Mas especificamente sobre a questão de Jair Bolsonaro, a gente falava também sobre essa base dos 30%. Tem um artigo recente do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, em que ele fala sobre essa questão da naturalização da violência. E ele fala assim, o que distingue o fascismo das outras formas de direita é ter uma militância radicalizada, ou seja, massas que banalizam o recurso à violência. Essa violência é usada não só contra adversários do regime, no caso a oposição política, mas também contra quem o regime odeia. No nazismo eram judeus, homossexuais, ciganos. No Brasil hoje são, sobretudo, LGBTs e a esquerda. É muito triste essa constatação, né? De você eleger um inimigo e de você querer o extermínio desse inimigo. E é isso que a gente vive hoje? Sem dúvida alguma, né? O fascismo, como o mestre Janine, né, sempre ensina, ele tem bases muito mentirosas, né? Então, eu diria que no caso brasileiro, inclusive dos hermanos, observando essa América Latina, é o negro, né? Então, nos exterminam. E observem que focam sempre o homem jovem, é esse que é o exterminado, e com explicações muito mentirosas e artificiais. Quem é o violento? Então, a partir daí é justamente quem pratica a violência, né, o governo autoritário, fascista, que nos alcança. Sim. Tem um dado muito interessante, porque a gente abriu com aquela reportagem da Folha falando sobre como as frases de Bolsonaro alimentam certas violências, e daí a reportagem da Folha traz números sobre a violência policial, que no estado de São Paulo cresceu 11,5% nesse primeiro semestre do ano. E no Rio de Janeiro é mais absurdo, subiu 29%. As mortes violentas no estado por parte da polícia. E a gente tem um governador lá que defende esse tipo de... Que executa, né? Que executa. Ele foi executado. Enfim, e daí é isso. Quem morre, principalmente, é o jovem, negro, periférico. Acho que, como a Eunice coloca, o extermínio da população jovem negra vamos dizer assim, se não desde sempre, ela é uma continuidade do processo de escravidão, mas ela se acentua, né, em um determinado momento, e ela é uma consequência daquilo que eu falava, né, da ilegalidade, do abuso do próprio Estado, né, da maneira como o Estado banalizou também, enfim. Agora, eu acho que o que a Eunice coloca é muito correto quando ela traz a questão do negro, né, do homem negro, mas também da mulher negra, que a gente tem que lembrar que é a maior vítima do feminicídio, da violência doméstica, né? Isso. Enquanto decai para a mulher branca, desde a Lei Maria da Penha, para a mulher negra aumenta, né? E também da violência policial, que é um número muito inferior ao homem, mas em relação à mulher branca. Mas eu acho que a maneira como, de fato, essa violência foi forjada no processo de escravidão, como ela não foi vivenciada de uma maneira conflituosa, como nos Estados Unidos, né, em que o conflito não apareceu, aqui não apareceu, não foi posto, né, a ideia de que nós somos racistas, somos miscigenados, isso forja uma subjetividade que é violenta nas relações, né, que vai fomentar a LGBTfobia, o sexismo, né, e o racismo sempre atravessando tudo isso. Né? Sim. Até que ponto a gente, como a gente até já comentou, avançávamos nessa discussão e Bolsonaro dá base para que esse aprofundamento da violência continue acontecendo, seja em níveis piores. Olha, é muito triste, né? Eu estou aqui numa entidade que advém de outras que colaboraram muito para a conquista, né, da Constituição Federal de 88, por exemplo, os sindicatos, né, que atuaram tanto com outros movimentos. Então, conquistamos uma Constituição, mas neste momento, neste governo, Bolsonaro, ela não vem sendo cumprida. Atua-se inconstitucionalmente. E essa Constituição que tem o nosso semblante, que foi luta de todos nós, de todos os brasileiros, de todos os movimentos, é que tem esse lado, né, essa possibilidade de incluir, de acertarmos o
passo quanto à igualdade, e nem isto vem sendo cumprido. Se espera muito de uma liderança, né, que foi eleita, a começar pelo cumprimento do que está estabelecido, firmado entre todos, a Constituição. Isso não vem ocorrendo, muito pelo contrário, se acirra, né, atos de violência antes de chamar, então, a atenção para a formação, para a educação. Isso não vem ocorrendo entre nós, inclusive, né, a educação não vem sendo devidamente cuidada, e como descuidada. Com certeza. Como vocês, professores da Faculdade de Direito da USP, têm enxergado, por exemplo, questões como essa que vem à tona na Vaza Jato e que envolvem o Judiciário e o Ministério Público no país? Muito, muito grave. Aí, novamente, chamando a atenção da Constituição, onde ela descreve muito bem, né, como deve ser a atuação do Judiciário, os compromissos, então, do Ministério Público, mas começa com tudo que nós todos aprendemos lá em casa: verdade, né? Então, falsear aí a verdade, promover uma participação política que está, pelo menos no caso do Judiciário, expressamente, né, proibida pela Constituição, justamente para promover uma igualdade, uma ação, né, aí do Judiciário em busca da verdade. Isso me parece muito grave. A Faculdade de Direito, acredito que aí pela maioria dos seus docentes, está muito preocupada. Sim. O Ministério Público é uma das funções do poder, responsável, inclusive, pelo exercício mesmo de direitos fundamentais coletivos, expressa aí coletividades. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs recentemente, no início de maio, uma ação civil pública, então uma ação coletiva chamando a atenção do governo do Estado de São Paulo pela atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, observem que tem tudo para dar certo, está lá na Constituição, está na legislação, só que nem o Ministério Público, nem o Judiciário, como, então, funções do poder, podem desvirtuar e começar a práticas políticas. Não estamos interessados na opinião nem do juiz, nem do integrante do Ministério Público. Eles têm que cumprir lá a sua função e, no caso do Judiciário, principalmente a imparcialidade. Isso é fundamental e já tão clássico, né? Tão antigo. Eunice e Alessandra, vocês duas são professoras. De alguma forma, a Vaza Jato está sendo discutida em sala de aula? Alunos questionam sobre esses relacionamentos? Eu, na verdade, quando eu dou algumas disciplinas de direito, eu dou de direito constitucional, mas desde a Vaza Jato eu não dei. Quando o Temer assumiu, né, depois do impeachment da Dilma, sim, nós discutíamos muito as questões, inclusive esse ataque à Constituição, ele começa muito fortemente no governo Temer, né, e chancelado pelo STF. Vamos lembrar a decisão sobre a prisão sem o trânsito em julgado, o ingresso na residência para efetuar a prisão sem mandado, tudo isso é ainda na gestão do Temer. Então, isso eu discuti bastante. Agora, em relação à Vaza Jato, eu não tive a possibilidade ainda de dar uma disciplina de direito. Acho que, com certeza, a Eunice, sim. Mas continuam, assim, né, discutindo as questões da Lava Jato, porque envolveu a todos nós, é muito grave, né, atentados contra o patrimônio público, mas o respeito à pessoa que, se ela foi acusada, se a pessoa é detida, é presa, ela está sob a responsabilidade do Estado. Ela não perde, né, a sua posição, a sua situação constitucional de pessoa humana, de cidadão, aquelas proibições de que, no caso do presidente Lula, não pudesse comparecer a funerais de parentes, quer dizer, situações que, se o crime não era político, com certeza a partir daí passou a ser. Sim. Eu, pessoalmente, tenho certeza disso. Não pode se tratar um ser humano desta forma. Sim. Sou
totalmente contra essas atitudes que nós ficamos... Mas por quê? Por que tanto medo dele, da figura, né, do presidente Lula? Então, isso me preocupa, sim, eu acho que a todos os brasileiros. E isso é discutido, sim, em sala de aula. A gente recebeu alguns juízes, juristas mesmo aqui no estúdio, e muitos falavam sobre... existe um papel que o juiz ali, que o juiz exerce, que é muito respeitado, né? E, de repente, você passa a saber sobre essas relações promíscuas que o juiz tinha, e daí você passa a questionar, de fato, o que é o judiciário brasileiro, o que é o juiz, quem que é essa pessoa que está tomando decisões tão importantes. E isso é discutido na classe, enfim, e com alunos? Sim, porque tudo precisa ser verificado ou revisto, né? Principalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, porque todos nós brasileiros participamos e discutimos muito o controle externo ao judiciário. Criou-se esse Conselho Nacional, né? E agora ele precisa vir apurar tudo isto. E demorou, gente? Se for preciso voltar atrás, que se volte, gente. É a verdade que o povo quer. Eu acho que o CNJ, eu sou bem cética em relação ao CNJ, porque é o que eu estava comentando antes de você chegar. Havia uma promessa, né? Uma emenda constitucional de reforma do judiciário, havia uma demanda social por uma democratização da justiça, e ele foi concebido de uma maneira hermética, quer dizer, o povo não está ali, não é nem o povo, né? Mas assim, não há segmentos, né, minimamente externos ao sistema de justiça. Inclusive, eu ia dizer isso para você, como uma alternativa ao que o Leandro te fala. Se você falar o sistema de justiça, você está englobando o Ministério Público também, viu? Ótimo. Bom. Enfim, não sei o que a Eunice acha. Eu sou muito cética em relação ao CNJ. Eu acho que seria necessário uma outra emenda constitucional, um outro conselho, porque as bases como esse conselho ele foi montado... Não, a gente acabou de ter um juiz que foi nomeado agora. Ele não sei se você está a par disso, enfim, há nomeações, né, para inclusive juízes que vão integrar. E quem foi escolhido é um juiz que era assessor de um ministro do STF. Puxa! Olha que coisa. Sim. Então, seria uma continuidade de certas desgraças que nós já conhecemos. Não pode. A gente acredita, né, nesse Conselho Nacional de Justiça que venha realmente exercer um controle. Então, talvez devamos, como aqui pensado, através de uma emenda, alterar a própria formação dele. Sim. Tudo que precisar ser alterado para uma real participação do povo, né, inclusive nesse conselho, porque a proposta é controle externo. Então, o povo precisa estar lá. É uma forma proposta muito inteligente, acompanho. Sim. Pessoal, agradeço muito. A participação da Eunice acabou sendo maior, porque a gente teve um problema de atraso de chegar aqui no estúdio, mas agradeço. Você volta uma outra vez, Eunice, tá bom? Mas, se Deus quiser, cumprimentando todos, viu? Claro, a gente agradece muito a presença de vocês duas. Muito obrigada pela presença, foi pessoal. Um prazer, viu? Um forte abraço. Olha, antes da gente terminar o programa, a gente vai falar rapidamente sobre economia. Porque, olha só, o setor de serviços caiu 1% em junho. A queda foi puxada pelo comportamento mais fraco das atividades de transportes e de comunicação e informação. É a pior taxa para o mês desde 2015, com recuo nas 5 atividades pesquisadas. E como a indústria e o comércio, o setor também fechou o segundo trimestre no vermelho. Sobre isso, a gente fala agora com o Victor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Oi, Victor, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Resultados negativos eram esperados? E o que isso significa em relação ao desemprego no país? Tá. Já era esperado um resultado negativo, mas o resultado veio pior do que se esperava, né? Então, já se esperava um resultado ruim, mas ele veio uma queda ainda maior do que estava previsto, né? Isso mostra que a economia pode estar entrando numa recessão técnica, né? Então, entrando no segundo trimestre com queda do PIB, né? Então, mostra uma desaceleração da economia e é muito preocupante porque o setor de serviços era o que ainda não estava tendo uma queda tão grande, né? Ainda
tem alguma capacidade de gerar emprego. Então, quando os serviços mostram esses resultados, a perspectiva não é boa, né? As projeções do PIB, que já estavam abaixo de 1% para 2019, já começam a ser revistas, e já há analistas indicando um crescimento inferior a 0,5% nesse ano de 2019. Né? Então, nós vimos a economia andando de lado, né, sem dinamismo, e claro que isso reflete no mercado de trabalho. Né? Então, nós vimos o mercado de trabalho gerando empregos no setor de serviços, mas gerando empregos de baixa qualidade. Né? A gente viu muitos empregos nessas modalidades precárias de contratação, então cresceu terceirização, cresceu jornada parcial, cresceu o trabalho intermitente e as remunerações também abaixo do que as que estavam sendo pagas para quem foi demitido. Né? Então, quem está sendo admitido está ganhando menos do que quem foi desligado. Sim, o governo não tem anunciado muitas medidas, mas teve essa questão da liberação do FGTS, a própria reforma da Previdência aprovada na Câmara. Tudo isso, de alguma forma, tem impacto na economia? Ou porque o que se vê são números cada vez piores? A reforma da Previdência, né, se apostou muito que com a aprovação a economia voltaria a crescer. A gente sabe que isso não é assim, né? Eles apostam muito na retomada da confiança dos investidores, mas isso é um processo mais de médio e longo prazo, né? E depende de um reaquecimento do mercado de trabalho para que haja demanda, para que leve as empresas, né, a investirem. A medida da liberação do FGTS, ela tem um resultado, deve dar algum resultado positivo momentâneo, né, porque é uma injeção de dinheiro, aumenta a demanda, as pessoas compram uma coisa ou outra, mas a gente sabe também que boa parte desses recursos vai ser utilizado para pagamento de dívida. Então, vai voltar para o setor financeiro, né? E a gente sabe também que esses recursos, o FGTS é o fundo público responsável pelo financiamento de longo prazo dos investimentos em habitação popular, principalmente, né, mas também infraestrutura, saneamento básico. Então, isso pode ter um efeito momentâneo positivo, alguma coisa no serviço, no comércio, talvez chegue até a indústria, mas o setor da construção, por exemplo, que é um setor que emprega bastante, vai ter seu financiamento restringido. Né? Então, é um alívio momentâneo, mas não é algo sustentável, não é algo consistente para a retomada da atividade econômica. Sim. Vitor, muito obrigada por trazer essas explicações aqui para o nosso telespectador. Muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, é isso. Bom para Todos fica por aqui. Muito obrigada pela companhia durante essa tarde. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.